Bom, agora vamos para mais uma sessão de leitura. Agora, vamos verificar ainda na matéria de anatomia sistêmica o laboratório virtual, sistema locomotor, ossos, ligamentos e músculos. Clicando, vamos verificar, vamos fazer por partes, certo? Anatomia, sistema locomotor, esse é o nome, o tema que será trabalhado, a apresentação, o objetivo. Este ambiente de aprendizagem visa familiarizá-lo com o sistema locomotor humano e suas estruturas. Como parte das atividades, você deverá explorar os sistemas osteomolecular, desvendando os ossos que compõem cada parte do corpo, suas estruturas, bem como seus acidentes ósseos, compreendendo como eles formam conexões entre si através das articulações e ligamentos. Muscular, conhecendo os grupos musculares do corpo humano, suas origens, inserção proximal e inserções, inserção distal, inervação e função de cada um dos músculos. Ao final desse experimento, você deverá ser capaz de identificar e nomear os principais ossos do corpo humano, com suas divisões anatômicas e seus acidentes ósseos. Identificar e nomear as principais articulações e ligamentos do corpo humano, reconhecendo seus componentes ósseos associados e fixações ligamentares. Reconhecer os principais grupamentos musculares, sua origem, inserção, inervação e função, correlacionar a origem, inserção proximal, e a inserção muscular, inserção distal, com a função desempenhada pelo grupamento. Onde utilizar esses conceitos, o conhecimento acerca do sistema locomotor apresenta grandes implicações e aplicações nas mais diversas áreas da saúde, seja do ponto de vista para a educação do profissional da saúde, até mesmo de atletas de alto rendimento. Na medicina, enfermagem e outras profissões de saúde, o conhecimento do sistema em questão permite ao profissional conhecer e correlacionar anatomoclinicamente as diversas patologias que acometem o sistema locomotor nos seres humanos. Proporciona também uma melhor abordagem da anatomia palpatória e procedimental pelo reconhecimento de marcos anatômicos que normalmente estão relacionados com estruturas do sistema osteomuscular. Na área da fisioterapia e educação física, o sistema locomotor permite uma visão integral do corpo humano do ponto de vista estrutural e biomecânico, permitindo aos profissionais dessas áreas ter pleno discernimento sobre quais os músculos e grupamentos musculares trabalhados em cada um dos movimentos, desvendar as distribuições de carga e força ao redor das articulações e, a partir disso, realizar uma abordagem mais completa com o paciente. 3. O ambiente exploratório. Neste ambiente de aprendizagem virtual, você terá a oportunidade de explorar o sistema locomotor obtido a partir do escaneamento do corpo humano real, utilizando um sistema de topografia computadorizada. De tomografia computadorizada. Novamente, ambiente exploratório. Neste ambiente de aprendizagem virtual, você terá a oportunidade de explorar o sistema locomotor obtido a partir do escaneamento de corpo humano real, utilizando um sistema de tomografia computadorizada. Cada componente do sistema foi minuciosamente detalhado e validado por uma equipe médica. 4. Estudo dos ossos. No momento em que se estuda os ossos, é de suma importância compreender a disposição espacial, posição anatômica do corpo humano,
e explorar suas participações nas articulações. Ademais, conhecer os acidentes ósseos que cada um deles possui e, assim, possibilitar ao aluno ser capaz de utilizá-los como referenciais anatômicos para reconhecimento e referenciação de procedimentos e técnicas. Estudo dos músculos. 5. Para o estudo dos músculos, seus agrupamentos, tendões, aponeuroses, origem, inserção e todas as estruturas relacionadas, esse ambiente de aprendizagem virtual possibilita uma visualização tridimensional do modelo a ser investigado, permitindo a sua identificação e memorização de forma mais intuitiva e menos decorativa. Através da observação e investigação tridimensional das peças, o aluno se familiarizará com as reais dimensões da estrutura analisada em relação aos padrões anatômicos do ser humano em vivo. Então, vamos lá. Saindo da apresentação, sumário teórico. Sistema locomotor. Abrindo. Vamos verificar. Sistema locomotor, 29 páginas. Uma das competências mais importantes para o processo de desenvolvimento da espécie humana e que permitiu seu sucesso frente às demais espécies está associada à habilidade de movimentar-se. Se pararmos para refletir, depois do sistema nervoso, o responsável pelo gerenciamento de ideias é o sistema locomotor que ajuda na construção da personalidade de cada indivíduo, seja através da postura do corpo, da forma de andar ou até através das expressões faciais. Além disso, o sistema locomotor ainda perpassa por funcionamento dos demais sistemas do corpo, uma vez que está relacionado ao processo de respiração, de eliminação de secreções e até com a circulação sanguínea, principalmente ao tomarmos como referência os membros inferiores. Tendo em vista isso, dominar a anatomia desse sistema torna-se fundamental para que se possa avançar pela anatomofisiologia do restante do corpo. Assim, a primeira ideia, que precisa estar muito bem consolidada em nossas mentes, é a de que o sistema locomotor é composto basicamente por 3 componentes: ossos, músculos e articulações. Ossos. Os ossos consistem em um tecido conjuntivo especializado, cuja matriz extracelular é mineralizada, e essa característica acaba conferindo a esse tecido um aspecto mais rígido. Inclusive, é essa estrutura histológica dos ossos que permite exercer a função de sustentação dos tecidos moles, além de proteção aos órgãos e também de fixação para o tecido muscular, possibilitando o movimento. Divisão. É importante destacar que o esqueleto humano costuma ser dividido em 2 grupos ósseos principais: esqueleto axial, composto pelos ossos que se situam ao redor do eixo longitudinal do corpo, uma linha vertical imaginária que passa pelo centro de gravidade do corpo, ou seja, estamos falando do crânio, da coluna vertebral, das costelas e do externo, que juntos formam a caixa torácica. Então, aqui tem uma imagem do esqueleto axial. Repetindo, esqueleto axial composto pelos ossos que se situam ao redor do eixo longitudinal do corpo, uma linha vertical imaginária que passa pelo centro de gravidade do corpo, ou seja, estamos falando do crânio, da coluna vertebral, das costelas e do externo, que juntos formam a caixa torácica. Esqueleto apendicular, aquele que contém os ossos dos membros superiores e inferiores, e também os ossos dos
cíngulos que fazem a conexão entre os membros e o esqueleto axial. Aqui está uma imagem do esqueleto apendicular, aquele que contém os ossos dos membros superiores e inferiores, e também os ossos dos cíngulos que fazem conexão entre os membros do esqueleto axial. 1.2. Classificação. No entanto, os próprios ossos, isoladamente, podem ser classificados como sendo longos, possuem um comprimento maior do que a largura e são constituídos por um corpo, diáfise, e duas extremidades, epífises. Apresentam-se um pouco encurvados, o que lhes garantem uma maior resistência, tendo em vista que essa disposição permite a absorção do estresse mecânico em vários pontos, de tal forma que a melhor distribuição. Exemplo de osso longo é o fêmur. Aí aqui eles colocam a imagem. Aqui o corpo seria diáfise e as extremidades são chamadas de epífise. Essas são as extremidades. Ossos curtos apresentam comprimento e largura bastante parecidas, o que lhes confere aspecto cúbico. São compostos por osso esponjoso, exceto em sua superfície, onde há uma fina camada de osso compacto. Exemplo, osso do carpo. Aqui tem a imagem do osso do carpo. Deixa eu aumentar aqui, pronto. Aqui, pisiforme, pronto. Laminares planos. São ossos finos e compostos por duas lâminas de osso compacto e uma de osso esponjoso entre elas. Atuam garantindo proteção e servindo como superfície para a inserção de músculos. Exemplo, parietal. Vamos aqui verificar o osso parietal. Ok. Exemplo de lâmina de osso laminares ou planos. Alongados são ossos longos, achatados e sem cavidade medular. Exemplo, costelas. Pneumáticos. Os ossos pneumáticos são ocos, com cavidades cheias de ar e revestidas por mucosas. Apresentam um peso bem pequeno em relação ao seu volume e, por conta disso, que estão presentes no crânio, ajudando a reduzir o peso dessa estrutura óssea. Exemplo, esfenoide. Aqui, osso esfenoide. O osso esfenoide é um exemplo de osso pneumático. Irregulares são os ossos que possuem forma muito complexa, que não permitem ser classificados em nenhum dos outros grupos. Exemplo, vértebras. Vértebra, exemplo de osso irregular. Sesamoides, o osso que se relaciona entre tendões ou ligamentos, em que há considerável fricção, tensão e estresse físico. Esses ossos podem variar em tamanho e até em número de pessoa para pessoa. Além disso, não são sempre completamente ossificados e costumam medir poucos milímetros de diâmetro. Exemplo, patela. Aqui, a patela, que fica entre o joelho. Suturais. Trata-se de pequenos ossos localizados dentro de articulações denominadas suturas. São mais comuns no crânio, quando os centros de ossificação não se fundem. Exemplo, são vistos principalmente no crânio. Em relação à estrutura e modo como o tecido ósseo está disposto, os ossos longos são divididos em três partes: diáfise, metáfise e epífise. Diáfise corresponde à parte central e mais longa do osso.
é formada principalmente de tecido ósseo compacto. A partir disso, o osso longo apresenta maior resistência, assim como a porção esponjosa e cavidade medular. Epífise consiste nas extremidades de osso longo, é nessa região onde se formam as articulações. Geralmente são formadas por osso esponjoso coberto por uma camada de osso compacto e por cima dela revestida de cartilagem. Metáfise, parte que representa a transição entre a diáfise e as epífises. Nas crianças em desenvolvimento, é formada de tecido cartilaginoso e representa o local de crescimento dos ossos, também chamada de fise de crescimento. 1.3, revestimento dos ossos. Eu vou encerrar por aqui e nós voltamos num próximo bloco, só para esse vídeo não ficar muito grande. Até mais.